Olá pessoal, boa noite, boa noite. Começamos aí a nossa terceira live da nossa série Teorias das Conspirações, que será o nosso tema da nossa live durante as próximas 3 semanas até chegarmos aí perto da Conferência Ciência e Fé. Estamos aqui no Instituto Raiá para falar para vocês grandes novidades a respeito do que a ciência tem descoberto sobre a Bíblia. E vamos lá, galera, vai ser bem legal. Essa noite nós teremos aí o Bispo Hugo, um bispo, um homem aí ungido de Deus, que vai mexer aí com a tua cabeça nessa questão sobre os sinais do tempo, dos finais do fim do tempo, do fim do mundo. A gente está ouvindo tantas coisas aí de vários sites, vários blogs, de vários evangelistas. O que será que vai acontecer? O que será que vai, tá acontecendo conosco, com a humanidade nos próximos anos? Estou esperando aqui o Bispo Rodovalho chegar. Eu te convido a procurar saber mais sobre o nosso evento do Ciência e Fé. No dia 1º de maio, estaremos transmitindo ao vivo, online. Será um evento misto, dentro das igrejas Sara Nossa Terra. Nós teremos aí bastante conteúdo legal com o Dr. Pepe, o professor Delson, nós teremos o Dr. Chiroide, meu pai, o Bispo Rodovalho. Então nós teremos aí bastante gente de peso para poder trabalhar junto e fazer aí um grande evento. Ó, meu pai acabou de entrar, ele tem que pedir para estar participando, e aí junto também o Bispo Hugo. Eu vou convidá-los agora aqui para aqui com a gente e vamos debater aí um pouco dos sinais do fim do tempo. Tem bastante pergunta legal que o pessoal tem feito aí para nós durante a semana, né? Será que Jesus vai voltar? Será que não vai? Será que estamos vendo o fim do tempo? Será que não? Então, estamos aí. Opa, boa noite, pai. Boa noite, bispo. Boa noite. Tudo bem? Olá, Samuel. Boa noite, Bispo Hugo, querido, shalom. Boa noite, meu chefe. Boa noite. Boa noite. Todos que estão conosco aí hoje, uma alegria poder estar junto aqui. Beleza, tá ouvindo bem, pai? Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo perfeito. Legal. Tá bom, eu estava falando mais um pouco do evento, né? No dia 1º de maio, nós teremos o Dr. Pepe, o Chiloide, o professor Dr. Delson falando de você e temas que nós estaremos colocando, né? Chamando o pessoal para o dia 1º, falando dessa nossa sequência de lives. E hoje o tema, né, com o Bispo Hugo, acredito que o Bispo Hugo vai ser avisado com antecedência volta de Jesus pela conexão virtual que ele tem. Tem uma pergunta, recebi uma pergunta hoje, Bispo, que eu acho que o senhor vai só você para responder, viu? Depois eu vou fazer ela, sobre a teoria do contraditório sobre a volta, sobre os sinais do tempo da Bíblia. Mandaram uma pergunta para você. Mas vamos lá. Então, se o senhor quiser abrir, fica à vontade e debater com o Bispo Hugo. Tá, eu acho que é importante a gente conversar hoje, não só hoje, mas nessas semanas que antecedem a conferência, para a gente poder amadurecer bastante o conceito o que são as teorias de conspiração e o lugar delas nas profecias, o lugar delas no que nós podemos chamar fins dos tempos, volta de Jesus. Jesus disse que no final dos dias, uma das características seria a operação do erro. Ele fala sobre a operação do erro. Paulo repete o mesmo conceito da operação do erro. O que é a operação do erro? É uma teoria de conspiração. É uma verdade distorcida. Quando se distorce para ocultar, para obscurecer, para, de alguma maneira, levar as pessoas a errarem, a tomarem decisões erradas. Então, Bispo Hugo, como é que você, lendo Mateus 24, lendo Lucas,
né, lendo o próprio apóstolo Paulo, que fala sobre a operação do erro ali em Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, são os livros que abordam o final dos dias. Como é que você vê o paralelo entre essas duas coisas? Muito bom, né, Bispo? Prazer imenso estar aqui contigo, meu chefe, meu líder. Uma benção estar contigo aqui, conversar sobre isso. Samuel, um prazer estar com você. Bispo, eu creio, aquela conversa que nós tivemos no dia 28 de fevereiro, que foi uma feliz coincidência para mim, né? Te encontrar na casa do Lucas. E o Bispo fez uma colocação que eu achei muito, muito importante. Eu acho que para nós entendermos como é que essa operação do erro entra muito forte, vamos dizer assim, o pensamento ocidental que entende que o cristianismo fracassou na sua proposta de organização da sociedade. Aquela conversa que nós tivemos, quando o mundo intelectual, acadêmico, o mundo das artes, o mundo da filosofia, chega a uma conclusão muito nociva para quem acredita nos princípios judaicos cristãos, que é a conclusão de que a nossa proposta de sociedade não é uma proposta sadia. E que essa proposta de sociedade tem que ser reconstruída. Eu creio que esse escopo, essa base, né? Eu creio que isso, vamos dizer assim, foi todo uma maquinação do tempo. A gente pode discutir aqui se isso foi uma coisa planejada, como aconteceu com a Escola de Hamburgo, que é uma escola filosófica que debate exatamente esse aspecto, né? Isso acontece na década de 30, 40, e saem de Hamburgo, vêm para Nova York por causa da Segunda Guerra Mundial, todos eram muitos judeus ali, né? Então eles vêm para Nova York e ali nasce um pensamento filosófico que é hoje a base do politicamente correto modo de pensar. Então esse politicamente modo correto de pensar é o que a Bíblia chama lá no livro de Tessalonicenses, segundo livro de Tessalonicenses, que eles estão dando crédito à mentira. Por isso, Deus manda a operação do erro. Então, eu creio que a sociedade que questiona os valores judaico-cristãos, que é o valor que nós entendemos que o homem precisa de um redentor, ele precisa de um salvador, ele precisa se converter a um salvador, porque ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Então, essa é a base da nossa pregação, né? De que a humanidade precisa de um salvador e por isso ela tem que se arrepender dos seus pecados e se converter e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É a maneira que o reino de Deus se manifesta em cada um. Essa maneira de pensar que é cristã, ela hoje é confrontada pela forma como a sociedade ocidental pensa. E nós já sabemos hoje, né, Bispo Rodovalho, que a organização, a ONU, ela hoje está impondo essa maneira de pensar com a lei em relação à família, em relação ao movimento da ideologia de gênero e outras questões, né, filosóficas muito, muito importantes, a educação nas escolas, a maneira de se educar as crianças, retirando a Bíblia e os ensinos cristãos das escolas. Todo esse processo que veio trazendo uma outra maneira de pensar, que é crer na mentira, que é exatamente o que foi profetizado lá por Paulo, né, chefe? É interessante porque a questão, por exemplo, do politicamente correto tem itens na coleção de valores desse pensamento que são até inspirados no Evangelho, que é o queira para o outro o que você quer para você mesmo, tal, né? Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo. O problema é que o Evangelho de Jesus põe limites. Ele quer o bem do homem, mas ele não entroniza o homem como Deus. Ele quer o bem do homem. O Evangelho quer o bem do homem. Foi por causa de Jesus Cristo que houve a maior revolução humana na história da humanidade. Né? No início da igreja e no início da era cristã. Ali a mulher passou a ser valorizada, ali o indivíduo passou a ser valorizado, ali a escravidão passou a ser condenada, né? Ali a guerra passou a ser desprezada, ela é o último recurso de uma sociedade, o último recurso de
de proteção que se deve ter. Então, quer dizer, existem vários itens que o cristianismo contribuiu. Agora, ele não entronizou o homem como Deus de si próprio. Né? O cristianismo não aceita o homem ser entronizado. E não aceita, a lógica do cristianismo não aceita a quebra da lógica do universo. O cristianismo, os valores judaicos cristãos, ele se deixa levar pelas leis naturais. Nós acreditamos na lei natural, família tradicional, homem e mulher, é uma lei natural. Ah, não, famílias homoafetivas podem ter, mas não é uma lei natural. Ela pode ter, sim, por causa que o homem pode querer construir isso. Ele tem um arbítrio, ele tem a possibilidade, o livre. Jesus, aliás, deu o livre-arbítrio para cada um viver como quer. Mas não é uma lei natural. Não é uma lei natural. Não é uma lei como a gravidade, não é uma lei natural como a termodinâmica, corpos quentes esquentam corpos frios. Então nós temos isso em diversos itens, que é muito interessante. O ponto principal é colocar a felicidade e o prazer humano acima de tudo e qualquer coisa. O prazer humano não pode estar acima de tudo e qualquer coisa. Nós não podemos aceitar pedofilia para que uma pessoa, um homem, tenha seu prazer. Ele vai destruir, machucar, ferir, né, arrasar com uma criança. Isso não é racional uma coisa dessa. Não é razoável uma coisa dessa. Então, é muito importante entender os itens de conflitos, porque nós não conflitamos em tudo. Tem coisas que são politicamente... Por exemplo, nós não temos nenhum preconceito com raça, com cor, né, com etnia. Está certíssimo. Isso é uma coisa que veio do cristianismo. Até mesmo. É uma preocupação nossa. Oi? Até mesmo as pessoas que têm a sua preferência sexual, nós não discriminamos ninguém. Não. Dependendo do que elas fazem, a escolha que elas têm com a vida. A discriminação não é uma via para nós, não é uma possibilidade. O evangelho é extremamente tolerante. O cristianismo é tolerante. Intolerantes são os que não acreditam que o evangelho, não aceitam, né? Não aceitam essa pluralidade, essa coisa geral. O meu pensamento prevalece ou eu quero destruir tudo? Sou contra tudo e todos, que o meu pensamento não prevalece. Quer dizer, daí vem a intolerância, daí vem o totalitarismo, daí vem a justificativa para fazer a destruição do status atual para reconstrução daquilo que foi o erro que o comunismo teve no início do século passado. Eu gosto muito, bispo, de Jeremias 10, 12, quando diz que o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. As três ferramentas de criação divina, né, que é poder, sabedoria e inteligência, e aqui nós percebemos que tudo que Deus orienta na sua palavra, nos seus valores, nos seus princípios, foi criado. Então, a criação de Deus depende da sabedoria, né? Porque a inteligência, a distância do Sol até a Terra, é uma distância correta, milimétrica até, né? O bispo que é físico, né, vai falar dessa inteligência com muito mais propriedade do que eu, né? Eu soltei o vídeo hoje. O Rayá soltou o vídeo hoje exatamente sobre os efeitos antrópicos, que são os milagres para que a vida biológica aconteça no nosso planeta. A distância do Sol para a Terra e a relação do tamanho da Lua e o Sol, elas são compensadas. O meu vídeo está explicando isso direitinho. Eu não quero mudar um assunto, mas está no Instagram, está no Twitter. Não, mas eu acho fantástica essa tua colocação, bispo, porque quando a gente percebe a Bíblia não como um livro comprometido com a moral do tempo, porque a Bíblia, eu sempre gosto de falar que a Bíblia não é moderna, ela é eterna. Os valores da Bíblia
estão comprometidos com a preservação da criação de Deus. Então, a sabedoria, que são os valores, os princípios, os conceitos, as regras, vamos dizer assim, a sabedoria é o instrumento fundamental para a preservação. Eu digo muito que o rio Tietê, que passa aqui em São Paulo, ele nasce puro, ele nasce lindo, ele nasce belo, né? Ele é muito bonito na nascente. Mas quem olha para o rio Tietê aqui na nossa cidade sente uma repulsa, né? Despreza, rejeita o rio Tietê, pensando que o rio Tietê é esse desastre que tem aqui passando, esse mau cheiro. E é interessante que passa alguns quilômetros, antes de desembocar no Paraná, ele fica limpo de novo. Então, por que eu estou dizendo isso? A sabedoria, faltou sabedoria para preservar o rio Tietê. Assim é a vida, né? Quando o homem quebra a sabedoria, aí entra a questão relações homoafetivas, entra toda essa questão que a sociedade defende hoje, vai destruir a sabedoria. E a sabedoria é um dos pilares da sustentação do universo. Quando o homem fere a sabedoria, ele está ferindo exatamente essa questão da preservação. E por isso que eu achei interessante aquela nossa conversa, que para mim foi rápida, para o bispo deve ter sido longa, né? Porque a colocação que eu achei importante, que foi dita naquele dia, é que o movimento judaico-cristão fracassou, mas é interessante que a liberdade que os homens têm hoje para expressar sua opinião, falar de direito do próximo, veio dessa cultura que é desprezada por esse movimento hoje. Na verdade, a Revolução Francesa, que é a semente do humanismo, todo com os direitos humanos, ela é subproduto do cristianismo, da reforma protestante. Só que não conhece a história. Só que pensaram aquilo que é, né, do aspecto humano do cristianismo e deixaram os aspectos divinos de lado. Tiraram as lições éticas de Jesus, mas mandaram Jesus embora. Nós queremos tudo que Jesus ensinou, mas não queremos ele. Nós queremos tudo que Jesus trouxe em relação ao homem, mas não queremos a pessoa dele, o senhorio dele, o governo dele. Nós não queremos a visão dele para o mundo espiritual. Queremos a visão dele para o mundo humano. Apenas o mundo humano. Mas foi Jesus quem trouxe essa visão da eternidade, essa visão sobre mundo espiritual, forças do bem, forças do mal, forças malignas. Foi Jesus quem introduziu isso. Moisés não tinha introduzido, ninguém tocou nisso, foi Jesus. Nem antes, nem depois, nem Zoroastro, nem Buda. Jesus trouxe essa visão do mundo espiritual, do mundo espiritualizado. Então, o que a Revolução Francesa fez foi isso. E aí nasceu o humanismo, do humanismo chegamos até hoje, né? Oi. Legal. Então, aproveitando aí o gancho que você falou, né, do que Jesus trouxe, nós lançamos o tema da live essa semana, que era, né, teoria das conspirações e os sinais da volta de Jesus. E interessante, e veio bastante trazer algumas perguntas legais, e uma delas nós tivemos assim, porque quando Jesus veio, engraçado, quem poderia prever que Jesus nasceria naquele tempo? E ainda, será que aquele tempo era o tempo mais pronto para que Jesus viesse? Por que daquele tempo? Porque as escolas dos filósofos naquela época estavam em crescente e com muita força, né? Já tinha muitas escolas, como a gente vê em próprio Israel, né? Na época dos fariseus. Jesus bate muito, né, nos espertos, nos fariseus. Então, será que já antes de Jesus vir, começaram a ter sinais de que tinham, porque as escolas dos filósofos estavam com um pensamento já até muito mais do que deveria ser? Talvez, trazendo para a analogia de hoje, naquela época já estavam tentando deturpar o pensamento ou as leis de Jesus, igual hoje a mídia social tem feito, igual hoje as pessoas têm feito. Pode ser um sinal que hoje a gente está tendo teorias que tentam destruir o evangelho sempre? Jesus nasceu numa confluência de civilizações. A civilização grega, que é a mãe de todos os filósofos, né? Sócrates, Platão,
Aristóteles, todos eles estavam, as escolas filosóficas todas nasceram na Grécia e cresceram debaixo da sombra do Império Grego. Quando o Império Grego fracassou e o Império Romano se levantou no seu lugar, então veio a força, veio os exércitos, né? Não mais o conteúdo intelectual. E o judaísmo estava preparado por sua falência, porque o judaísmo nasceu em Moisés, no tabernáculo, nasceu no Sinai, quando Deus liberta um povo na Páscoa, como nós vamos ter daqui uns dias. Né? O judaísmo nasce naquela beleza, mas ele vai caindo, e quando chega a vinda de Jesus, o judaísmo está dominado por algumas correntes, tanto os fariseus quanto os saduceus, que eram completamente materialistas, longe da espiritualidade, longe da verdade. Quer dizer, então você tem o esgotamento da sabedoria romana, da sabedoria grega, das escolas gregas, você tem o esgotamento do judaísmo, e você tem um povo sofrido ao extremo. Eu acho que se nosso povo hoje é sofrido, mas não é 10% do que era. O ser humano naquela época era o período mais bárbaro, mais dolorido, a vida humana não valia nada. Quer dizer, Jesus então vem na hora mais escura da humanidade. A luz nasceu na hora mais escura da humanidade. Foi aí que a luz nasceu. E por isso Paulo fala que chamou aquele tempo na plenitude dos tempos. Por isso Deus escolheu aqueles dias para que Jesus nascesse. Né? E dali para frente Jesus marca aquela civilização e marca a humanidade com seus ensinos, e a humanidade começa a se crescer, redimir, né? A vida começa a se tornar melhor, mas com todas as dificuldades, evoluindo no bom sentido, né? Crescendo, até que chega no apogeu, que é o homem no século XX, né? Onde o homem hoje é rei. Né? O ser humano hoje tem toda a sua liberdade, toda a sua proteção nas nações, pelo menos nações democráticas, né? No mundo ocidental. E direito para viver até as coisas mais esdrúxulas, lógicas, mas tem. Então, quer dizer, nós chegamos a este extremo, né? Tudo isso na evolução do pensamento. E as pessoas hoje não se dão por satisfeitas apenas em querer viver. Elas querem que o mundo seja do jeito delas. Ou o mundo é do meu jeito, ou eu quero explodir tudo. Ou eu sou contra tudo e contra todos. E isso é intolerância. E essa intolerância não tem sabedoria nela. Porque a verdadeira sabedoria não precisa de gritos para se impor. Não precisa de armas para se impor. Ela se impõe pela força da verdade. Ela se impõe pela força da própria sabedoria. Que aquilo é o melhor. É como eu falei, a lei natural. Ninguém precisa brigar, gritar para dizer que amanhã o sol vai nascer às 5h30, 6 horas da manhã. Ninguém precisa gritar para falar que o sol tem luz e a noite tem escuridão. Não precisa. Isso é evidente. Lutar contra isso é lutar contra a razoabilidade. E isso não é sábio. O que você acha, Hugo? Eu acho que é isso que está testificando com Mateus 24, quando Jesus fez algumas previsões do fim, e ele fala dos princípios das dores, e é outra pergunta que eu te fiz lá em Brasília. Quando eu vou enquanto bispo, eu encho ele de pergunta, né? Eu metralho ele de pergunta, que eu quero aprender. Então, eu fiz pergunta para ele, né? Porque eu perguntei para ele, existe a possibilidade de nós não sermos a geração? E ele falou para mim, Hugo, é muito difícil, né, a gente não ser, pelo afunilamento dos acontecimentos que estamos vivendo. Eu achei muito interessante o termo que ele usou, o afunilamento dos acontecimentos. Então, porque essa relativização da verdade entrou na igreja. E aí o que acontece? Sim. Esse é um sinal muito claro dos tempos, quando Jesus ele fala muito sobre... A palavra que ele mais fala
advertindo em Mateus 24 é a palavra engano e falsos profetas. Porque esse termo falsos profetas, o profeta é o que dá direção. O profeta é o que dá destino a uma igreja. É o que vai fazer, o que aquela igreja vai crer. O que ela deve esperar. Que é um papel muito claro do nosso apóstolo, né, que é o nosso bispo Rodovalho. Ele e a bispa Lúcia têm nos dado para onde temos que ir como igreja. Eu acho que é um papel Hércules deles, né? É um papel que eu acho assim, eu não queria estar na pele dele. Eu dou graças a Deus. Eu hoje estava pregando agora mesmo, meu bispão. Ah, é? Estava lá em Moema, pregando agora. Né? Então, eu estava dizendo que nós temos a consciência da conexão de autoridade espiritual, porque nós estamos debaixo de autoridade espiritual. Então, essa questão do falso profeta, ele vem para desestabilizar a verdade dentro da igreja. Por quê? Porque a consequência que Jesus avisa é que a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai esfriar. Como o falso profeta ele prega uma falsa palavra, isso desestabiliza a fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando a palavra é comprometida, a fé é comprometida. Como não há fé, não se resiste ao inimigo, que o papel do inimigo é roubar a fé, desestabilizar a fé. Então, por isso a iniquidade multiplica e por isso o amor esfria. Então, hoje que nós assistimos em muitas igrejas que são grandes, outras que são grandes virtualmente, né, bispo? Que é um desafio para nós que pregamos o evangelho genuíno. O grande sinal dos tempos para mim é que o engano hoje está entrando em todas as igrejas sérias. Então nós temos igrejas sérias sendo solapadas por falsos profetas. Porque os nossos membros, nossos jovens, ligam à internet e são influenciados por pessoas de fora. Que tem sido a luta do bispo Rodovalho, dele da bispa Lúcia, para proteger aqueles que estão debaixo da autoridade espiritual deles. Hein, bispo? O que você acha disso? Eu acho que assim, a coisa que antecedeu, que preparou o terreno para isso, foi o pós-modernismo. Se não existe uma verdade absoluta, se toda verdade é a sua verdade, a minha verdade, ela é relativa, se nós relativizamos a verdade, então, com isso nós criamos uma possibilidade de que, não, isso tudo que você crê é muito bom para você, mas não é para mim. Eu não concordo, eu não quero. Então, nós estamos criando um mundo de, assim, um mundo de tantas pluralidades. Verdades subjetivas. Totais. Então, olha, eu acho que nós temos que ter o respeito, sim, aquilo que é plural, mas com limite daquilo que é lógico, com limite daquilo que é fundamental, né? Como eu disse na live passada, nosso universo não é um universo relativo. Ele tem alguns parâmetros absolutos. Por exemplo, a velocidade da luz, para o nosso mundo, ela é absoluta, não é relativa. Ela é constante em qualquer lugar da nossa Via Láctea que nós formos, ela é constante. Então, o resto, tem muita coisa que realmente é relativa, né? Se relativiza, mas a velocidade da luz não. A matemática elegante e coerente, que é o que nós vemos, a linguagem que construiu o universo, né? Quando você vê essa matemática toda precisa. Eu estava vendo... O que foi que eu estava vendo hoje na astronomia? 10 a 7 bilhões de trilhões, peraí. Eu estava vendo um vídeo que estava trazendo um número fantástico, eu lembro agora, um número fantástico que era o número de galáxias, o número de galáxias no universo, pronto. O número de galáxias no universo é 10 bilhões de trilhões, ou 10 elevado a 7. Que isso? 10 elevado a 7. 3, 6, 9... Não, 10 elevado a 11. 10 elevado a 11. De galáxias. Não são estrelas, não são planetas, são galáxias. Então, quer dizer, coordenar uma coisa dessa com precisão. Imagina um computador, a inteligência que seria capaz de programar,
de construir e programar as atrações gravitacionais perfeitas para que até os buracos negros serem formados, as estrelas nascerem e crescerem, serem engolidas, depois criar uma densidade como um buraco negro, quase tendendo ao infinito, com escape zero de energia. Quer dizer, até aquilo ali é uma coisa assim, fenomenal. Tudo isso está equilibrado, tudo isso está preciso. E no meio dessa confusão toda, você tem uma retina dos olhos de um ser humano, que é o planeta Terra. O planeta Terra é a menina do olho. Você pega um olho humano tão sensível quanto e põe no meio de um negócio louco desse. E tudo, né, perfeito para que a vida aqui acontecesse. É uma coisa de doido, né? Não? Não tem. Não há lógica, né, bispo? No pensamento racional e materialista, não há lógica. Não tem como. Ô, Bispo Hugo, só mais um pouquinho de física. O chamado foi uma tese do Weinberg, que seria a razão da precisão do universo. 10 a 117 zeros. 117 zeros. A precisão para que tudo isso que eu falei agora acontecesse, matematicamente está calculada. Isso, a razão matemática é 10 a 117 zeros. 1 dividido por 10 a 100. Se houvesse uma alteração de 1 dividido por 10 a 100, por 117 zeros, qualquer variação nesse número, a vida acaba, o mundo acaba. Agora, essa precisão é tão grande que só para você ter uma ideia, nosso universo tem 14 bilhões de anos. 14 é 10 a 12 zeros. Quando você chega nos bilhões, 10 a 12. Então, isso é tão incrível, quer dizer, a precisão, ela veio antes da criação do universo. Ela é 10 a 9, bispo. Hã? 10 a 9, né? 10 a 9. Ela veio, a precisão é muito antes. Então, é incrível, tudo isso, né, para que a vida possa acontecer. Voltando à questão das teorias da conspiração, faz parte da nossa missão, né? A gente enfrentar isso com amor, com carinho, porque muitas dessas pessoas, no final, se convertem, né? Vão contra o cristianismo, brigam, militam, depois vêm para a igreja. Como o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Paulo era um semeador de fake news. Ele era um conspiracionista contra a igreja intolerante. Mas converte e vira o apóstolo Paulo. Então, a coisa o paradoxo do cristianismo é esse, que a gente, ao mesmo tempo que tem que ter toda a estrutura do mundo para ouvir, tem que ter paciência, amor, carinho, porque amanhã essa pessoa, né, ela nem que seja no último instante, ela pode vir para Jesus. Exatamente, né, bispo? Porque um dos sinais dos tempos que está muito claro é que Evangelho, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado até o fim. Eu sempre digo que pregar o evangelho, inclusive para quem está sendo contra nós hoje. Sim, claro. Inclusive com quem está maquinando, falando, odiando a gente, né, todo o sistema que existe. Então, eu creio muito que nós vivemos, sim, uma geração muito diferenciada, né, bispo? Uma geração muito especial. Vivemos um momento onde há nós podemos já dizer que estamos vivendo uma era pós-cristã na maneira de pensar. Né? Sim, claro. Então, por isso, a sociedade que nós temos que administrar, por exemplo, hoje é natural você ver uma criança de 9 anos falando, eu não creio em nada. Uma criança, no meu tempo, isso era uma loucura, completamente fora de lógica. Mas por quê? Já é uma consequência de todo
esse escopo, desse cenário. O cenário está pronto, né, bispo? O cenário para a manifestação do anticristo está aí, pronto. Sim, claro, até por causa do pensamento. Aliás, o anticristo sempre teve no meio, né? O João fala, né, que o anticristo sempre teve presente. Agora, ele vai predominar, implantar um governo no fim dos tempos. Muita gente me pergunta, por que você não briga, não vai para a internet, não metralha? Eu falo, espera, calma. Nós temos duas missões. Nós temos duas missões. Eu tenho que pregar redenção e amor e perdão, e ao mesmo tempo que eu tenho que pregar o reino de Deus. O reino de Deus tem um elemento político, que são os valores cristãos. O reino de Deus tem um elemento político, que são os valores cristãos, da família, do amor. Mas eu não posso me tornar um pregador político mais do que um pregador redencionista. Do contrário, eu me torno não mais um pastor, não mais um pregador de transformação, de amor, de paz, de perdão, né, na alma das pessoas. Mas eu torno muito mais um sindicalista defensor de um modelo de sociedade. E aí isso é político. Cabe, eu acho que, assim, precisa de pessoas capazes de fazer isso. Mas eu tenho muito medo disso abafar, acabar, apagar a dimensão do evangelho, a dimensão do amor, do perdão, do respeito das pessoas. Porque senão aí eu viro apenas um político radical. Aí eu me torno um tradicionalista, conservador. A Bíblia, o Evangelho tem elementos, sim. Nós somos conservadores por natureza, conservamos, né, os conceitos, os valores, conservamos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que foi trazido por Deus e colocado na natureza. Né? Nós acreditamos que no processo de evolução humana, tem, como eu disse, as leis naturais limitam a tentativa de você atropelar o desenvolvimento. Ela tem uma limitação. Mas nós somos conservadores. Agora, quando eu prego o evangelho, quando eu sou pastor, eu tenho que ter uma dimensão pastoral. Eu tenho que ter uma dimensão de redenção. Eu não posso agredir o ser humano. Eu posso agredir seus pensamentos, suas ideias. Eu posso ser contra suas ideologias, mas no nível das ideias, não no nível da pessoa. Porque ideias são ideias. É como roupa. Um dia você acredita numa coisa, amanhã você amadureceu e mudou. Mudança é crescimento, é natural. Então, confrontar ideias é a coisa mais natural. Mas não confrontar pessoas. Porque confrontar pessoas marca para o resto da vida. Confrontar ideias é natural. É sinônimo de crescimento. É tremendo, né, bispo? E vivemos um tempo, falando de teoria da conspiração, eu estava olhando alguns jornais e que eu vi alguns pontos muito sérios quando fala dessa conspiração que existe. Né? Então, alguns fatores, alguns fatos que aconteceram, principalmente esse ano, quando o presidente americano chama o presidente da Rússia de assassino, gerando uma tensão entre esses países, né? Consequentemente, é uma corrida, né, armamentista por causa disso, fortalece o mundo bélico, né, vamos dizer assim, do planeta, quando duas potências do grau da Rússia e dos Estados Unidos começam a se ofender pessoalmente nessa questão, gerando realmente um perigo para o planeta. Né? E interessante também, quando você estuda o Papa Francisco, em 2019, antes da pandemia, ele estava fazendo aquela proposta de se ter um governante mundial. Ele chamou para uma reunião os líderes mundiais, né, e falando sobre criar-se uma forma. Aí surgiu a ideia do islamismo com uma junção com o cristianismo, né, que estão se chamando da religião unificadora, chamado Crislã. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é uma unificação, que é o ecumenismo que se espera para os últimos dias. E outro cenário interessante, bispo, quando a Rússia, em 2017,
assina um tratado com a Síria de montar uma base militar no Mediterrâneo. E eles têm ali hoje uma plataforma, inclusive uma plataforma para lançar mísseis, e de acesso total na região de Israel. Então, como toda a profecia de Ezequiel, capítulo 37, lá de Gog e Magog, que o inimigo contra Israel vem lá do norte, então nós temos fatores, né, falando de teoria de conspiração, que você tem que ficar... Como é que você vê isso, meu bispo? Interpretar esses movimentos mundiais, né? E agora, por exemplo, Netanyahu, ele vai se candidatar de novo a primeiro-ministro. Não, ganhou hoje. Ganhou hoje. Ganhou hoje, ganhou já. Pois é, não tava ganhou sabendo. para formar ganhou, inclusive, para formar Engraçado, ele tentou 3 vezes para formar um governo, não conseguiu. A vitória dele não foi nem vitória, eles fizeram um acordo para que ele continuasse governando, mas hoje, por causa da maneira com que ele conduziu a pandemia lá, tal, ele foi eleito com maioria para formar o parlamento. Engraçado. E olha só, bispo, ele prometeu que, se fosse reeleito, ele iria fazer aliança com mais 4 países árabes. E que e a China e a Rússia entraram na negociação para um acordo com os palestinos. Então, o cenário de Daniel, capítulo 9, quando existe aquele cenário da aliança, né, que fala daqueles últimos 7 anos, que também é bastante polêmico, aqueles últimos 7 anos, mas ali nós vemos hoje o cenário de Israel, né, que está em polvorosa, né, ao mesmo tempo que Irã ameaça Israel, entra o Biden acalmando o Irã, de certa maneira, e caminhando para uma aliança, porque agora o Monte do Templo, a Jordânia vai entregar a guarda para a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita é um desses países que provavelmente deve fazer uma aliança de paz com Israel, aumentando para 8 países árabes em aliança com Israel. Então, esse cenário, o que você acha disso tudo, meu bispo? Não, eu tenho certeza que tudo isso é a construção do palco para o momento do fechamento da história. Eu acho que a história... Eu não sou daqueles que põem data para a vinda de Jesus. Se Jesus disse que nem ele sabe, se Jesus disse que nem o filho sabia, a data é algo que pertence ao Pai, quanto mais nós humanos. Mas o cenário... E dá uma pincelada nos vídeos que nós iremos subir aí no Raiá, que você gravou pra gente, sobre os sinais, a lua de sangue, as tempestades, o céu, algumas coisas. Já dá uma dica aí do que está por vir aí para o pessoal ver. Nas próximas semanas a gente vai estar soltando. Não só os vídeos meus, mas o doutor Anderson, que é o presidente, o reitor do ITA, o Anderson Correia, reitor do ITA, vai estar na conferência nossa falando exatamente sobre isso, sobre esse contexto. Ele é cristão, e ele falando sobre o contexto da China, da Rússia, um pouco de tudo que nós estamos falando aqui, né? Dessa geopolítica. 5G, né, bispo? Hã? O 5G chegando, né? Sim, todo o desenvolvimento científico, tecnológico. Não, e pior do que o 5G agora vai ser a computação quântica, que é uma coisa assim, completamente inimaginável. A velocidade do processamento das informações, o armazenamento disso. Então, quer dizer, nós vamos ter muita... Controle. Com isso você vai controlar tudo, saber dos mínimos detalhes. Então, nós vamos ter muita riqueza no Raiá, no site que já está, né, Samuel? Você está postando muita coisa. O Raiá na mão do Samuel teve uma revolução. Uma série de vídeos, você já falando dos sinais, que você já tem visto e desenhado, a gente vai começar a soltar aí semana que vem. Beleza. E o professor Anderson, doutor Anderson, vindo com essa ênfase maravilhosa. Então, enfim, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que viver a vida com muita graça de Deus, com muita fé, perto da presença do Senhor, com muito temor, né? Porque os dias são maus. Os dias são muito maus. Nós estamos passando essa pandemia, olha que momento difícil. Quem poderia imaginar num mundo que um vírus pararia a humanidade?
um vírus destruiria toda a forma de viver do Ocidente. E destruiu, não tem jeito. Tem que ser reconstruído, e não vai ser reconstruído como era. Né? Agora tem que ser adaptadas, quer dizer, tem muita coisa que temos que estar perto da presença de Deus, vivendo em fé, levando o Evangelho, porque o Evangelho, ele não só propõe a vida, a paz e a felicidade, vir para que tenhais vida e vida em abundância neste mundo, mas como ele prepara o homem para a eternidade. Prepara o homem para a vida eterna, para uma outra dimensão da vida, que não é a vida que os homens conhecem e estão acostumados. Então, eu creio que tem muita coisa, a gente tem que viver com muito temor, na presença do Pai, e com muita sabedoria, e lendo os sinais, ter capacidade para ler esses sinais, porque Deus está, né, escrevendo tudo isso aí. Então, eu creio, Bispo, estamos chegando perto do que o Bispo do Vale é um dos, como é que eu chamaria isso? Um dos responsáveis de trazer uma visão de uma igreja restaurada, uma igreja que vai cumprir o seu papel profético. O bispo paga esse preço aí desde os 15 anos de idade, né? Então, eu acho que o bispo é uma história viva, né? Então, por isso, quando eu estou perto dele, da Bispa Lúcia, eu procuro ouvir mais do que falar. Porque acompanhou de perto, né, esse gemido, esse clamor. E eu acho que agora está chegando a hora dessa igreja, né, bispo? A igreja que vai estar sendo o único lugar de referência, de paz, de conforto, de vida, de segurança. A igreja poderosa, não é uma igreja fraca, covarde, mas é uma igreja valente. Uma igreja que vai saber cumprir o seu papel. Eu creio que a vida inteira do bispo Rodovalho, né, e a equipe que está em torno dele, né, que eu acompanho ele desde 86, né, que nós estamos aí andando juntos, né, que nós sonhamos de viver o momento que nós estamos vivendo agora. Da igreja ser o único refúgio de verdade, de paz, de conforto, e que vai conduzir as pessoas para essa eternidade. Né? Então, eu louvo a Deus, né, por tudo que Deus tem construído e fazer parte desse time, né, fazer parte da Sara Nossa Terra, de nós estarmos juntos construindo essa igreja séria, comprometida, uma igreja que, claro, nós temos falhas, todos nós somos homens, somos normais, mas eu creio que o precioso, né, o precioso é essa igreja íntegra, justa, que busca realmente aquilo que aconteceu com Noé, né? Deus olhou para Noé, viu um homem justo, íntegro. Eu creio que esse é o aspecto, né, da igreja dos últimos dias, que vai ser o refúgio, vai ser a arca mesmo, vai ser a arca, né? Que eu creio. Pelo menos a gente dá o melhor que pode, né, Hugo? A gente faz tudo possível para que nós tenhamos esse perfil de cristão. Assim, o derramar do Espírito não depende de nós, depende de Deus. Só Ele tem esse mistério, né, de derramar, de demandar um avivamento. A nós cabe fazer nossa parte com integridade, com verdade, com luz, e o Senhor cuida do restante. Pelo menos uma coisa é fato, nós damos o melhor que podemos. Com nossas limitações, com nossos defeitos e limites, não vou falar defeitos, mas com limitações, nós damos o melhor que podemos. Bispão, e você acredita que nós vivemos hoje já, eu digo no nosso escopo, né? Eu digo muito porque a gente olha para a Sara Nossa Terra e vê uma igreja do altar, uma igreja da adoração, uma igreja do quebrantamento, uma igreja que ora, que jejua, que prega o evangelho como poucas igrejas no planeta, né? Nosso discurso hoje é pregar o evangelho. Nós nos preocupamos em pregar o evangelho. E nós vivemos já um pouco do avivamento sonhado? Eu creio que sim, né? Porque quando a gente usa essa expressão avivamento, eu discuti isso com o Theo Hayashi. Avivamento, o termo avivamento, ele é muito aberto, né? Avivamento, para mim, não é avivamento para o outro, né? Depende muito do conceito. Então, por exemplo, a gente vê lá no livro de Atos o avivamento que eles viveram. Eles viveram o avivamento, mas ele não tinha, assim, eles não tinham alguns ingredientes que nós achamos que eles possuíam. Quando você vê, porque o livro de Atos ele é escrito, mas a gente não leva em conta o fator cronológico.
Entre 2 e 3 capítulos ali passa 20 anos. E se você pegar 20 anos da vida cristã e condensar, você vai ver que tem muitos prodígios, muitos milagres. Então, eu acho que nós temos, o Brasil está vivendo uma porção de avivamento. Eu diria, o Brasil está vivendo um avivamento evangelístico. Não tem como, para uma nação sair de 3, 4%, quando eu me converti, 2,5%, e hoje chegar a 33, 35%, né? Tomara que o IBGE não consiga fazer, não cancele a pesquisa, o censo, porque parece que o orçamento, né, da Câmara, parece que eles estão lutando para conseguir manter o valor, o recurso para fazer o censo. Porque eu queria ver esse número atualizado agora, mas não é menos que 30, 33, de jeito nenhum. Então, como é que... Isso é um avivamento, só Deus pode fazer isso em 40 anos, 50 anos. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Agora, esse avivamento é o que nós queremos? Não. Sinais, transformação, caráter, né? Isso fica deixando a desejar. Então, nós temos um perfil de avivamento, mas não temos ele em plenitude. Agora, a pergunta é, e Deus sempre derramou avivamento e plenitude para todo mundo? Parece que não, né? Na China, o avivamento da China também foi de muita evangelização, né? Mas depois ele diminuiu, ele acomodou. O avivamento da Argentina, aqui, ó, perto de nós, né? Avivamento recente, com 100 mil pessoas convertendo nos estádios, como meu amigo, nosso amigo, né? Evangelista Carlos Anacondia, 100 mil, 80 mil pessoas convertendo em 40 dias. Cadê essas pessoas? Foram para as igrejas? Não. Então, assim, meio que se perdeu, né? Hoje a Argentina ainda é um país de poucos nascidos de novo. Muito poucos, em relação aos avivamentos que já teve. Prova avivamento do Tom Hicks. Eu escrevi um livro sobre avivamento, né? Eu explico isso. Então, eu acho que é uma luta manter esse clamor. Quem mais contribuiu foi o John Wesley, com o metodismo, os métodos que conservam o avivamento, né? Que ele criou ali o metodismo, né? Que depois, séculos depois, também acabou virando tornando uma coisa assim, uma igreja regular, normal, né? Nada tão vivo quanto foi na sua época. Mas é isso. Vamos viver a graça que Deus nos dá, como Paulo, né? Eu me baseio muito no Paulo. Paulo disse, eu faço tudo para poder salvar alguns. Eu dou de tudo. Aquilo ali, eu acho que, né, conforme a graça de Deus que nos foi dada para levar o Evangelho, é o que nós temos que fazer. Mais do que isso é impossível. Aí a gente complementando, né, pai, dizendo que agora o Raiá surgindo e se reestruturando com força total para a gente poder deixar uma herança, né, de conhecimento teológico e filosófico para uma nova geração que está por vir. Porque a gente viu, a teologia no Brasil se perdeu muito, né? Algumas denominações se apossaram da teologia e aquilo ficou ali, e hoje agora você reencabeçou essa nova, até um novo currículo que a gente está querendo lançar, uma nova proposta de uma teologia. O Bispo Hugo participou da nova gravação da teologia sistemática, não foi, Bispo? Para o Cefap, riquíssimo, pai, uma coisa que, olha... Então, assim, né, o Raiá está vindo aí também para deixar esse legado, né? Mais uma coisa do Bispo, né, Bispo Hugo? Mais uma coisa do Rodovalho, que é, antes de tudo, deixar aí realmente uma informação de teologia que a gente está reestruturando, redesenhando, reescrevendo, para deixar os princípios evangelísticos e cristãos e a verdade ali, né? Não tirar disso, né? O Raiá está aí. Diferença teremos bem mais. A gente extrapolou 25 minutos do tempo, mas... Tá tudo bem, vamos continuar assim. Obrigado, gente. Eu queria agradecer, pai, Bispo Hugo. Dia 1º de maio, né? Ciência e Fé, com Teoria das Conspirações. Acompanhe aí, pessoal, as mídias sociais, o Instagram do Raiá
O Bispo Odovalho está soltando dia sim, dia não, um vídeo novo, uma pílula nova sobre conhecimentos da física, da ciência, descobertas no mundo científico e muita coisa legal a gente vai estar postando aí para vocês. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Bispo Hugo. Boa noite, pai. Nos vemos aí. Tchau, Deus abençoe, gente. Um beijo a todos. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe, pessoal.